Olá, turminha! O tema da nossa aula de hoje é briófitas. Pessoal, briófitas é o primeiro grupo vegetal. O primeiro grupo vegetal que a gente vai estudar, o primeiro grupo vegetal que surgiu, se caracteriza por ser uma planta muito primitiva, né? Mas é um marco muito importante no domínio do ambiente terrestre pelos vegetais, pelas plantas. E quem são as briófitas? As briófitas se caracterizam, principalmente pelo seu pequeno porte. São plantinhas que às vezes é confundido com a grama, com a gramínea, mas evolutivamente eles estão muito distantes. Uma outra característica importante, que permite reconhecer as briófitas é que elas são exclusivamente de ambiente úmido e sombrio. O principal representante desse grupo é um musgo. Então, uma planta que, para poder se reproduzir, precisa de água líquida. O seu gameta masculino, para poder chegar até o gameta feminino, tem que nadar. E se tem que nadar, precisa de água. Então, esse é o ambiente ideal para que a gente possa encontrar esse grupinho de plantas. O musgo é o principal representante, é o que é encontrado, mais de forma mais fácil de ser encontrado, porque existe maior quantidade em relação aos outros, os antóceros e as hepáticas também são briófitas, mas são mais difíceis de ser encontrados. Então, entre todas as plantas briófitas, que estão melhor adaptadas ao ambiente terrestre, é exatamente o musgo. Por isso que a gente vai usar como representante clássico, e para poder estudar o grupo. Mas não é o único. São os musgos, os antóceros e as hepáticas. Então, assim, tipicamente com aspecto de gramínea, de grama, parece um gramado, Mas dá para notar as diferenças porque esse gramado não cresce em qualquer lugar. Além de ser bem menor do que uma grama, que é um angiosperma, ele não cresce em qualquer lugar. Como eu falei, só cresce em ambientes úmidos e sombrios. E como eu disse, um aspecto que chama muita atenção é o tamanho. É o tamanho de um musgo, que, como eu falei, vai representar para a gente todo o grupo das briófitas. Então, é de um tamanho muito reduzido, é baixinho, e não é por opção, é que realmente não pode crescer. Então, a gente não pode esquecer que quando as plantas saíram da água e vieram para a terra, tiveram que trazer algumas adaptações, mas como foram as pioneiras, como foram as iniciais, elas não conseguiram fazer uma conquista eficiente do ambiente terrestre. Então, o musgo, como uma briófita, já tem tecidos verdadeiros. Esses tecidos verdadeiros foram muito importantes para criar uma proteção contra a perda excessiva de água. Então, ao contrário das algas, que ainda não apresenta essa estrutura que minimiza a perda d'água, por isso que se você tirar uma alga da água, ela vai desidratar facilmente e vai morrer. Agora, quando você quer viver em ambiente terrestre, você tem que ter uma proteção que minimize a saída de água. Senão vai desidratar e vai morrer, porque em contato com o ar, dentro do corpo do indivíduo tem mais água aqui do lado de fora. Então essa água tende a sair. Se você não tiver um tecido de proteção, você vai perder água demais e vai acabar morrendo desidratado. Então o musgo já não tem mais esse problema, porque em relação às algas apresenta tecidos verdadeiros, tecidos organizados. Mas ainda não apresenta vasos condutores de seiva. A ausência de vasos condutores de seiva faz com que as substâncias no corpo dessa plantinha seja transportado só por difusão e osmose. E a gente sabe que difusão é um processo muito lento, que passa de célula para célula e não consegue percorrer grandes distâncias. Então, imagina que essa plantinha tem que absorver água e minerais do solo. E tem que subir até os lugares mais altos para que possa haver a fotossíntese. Então, tudo que a difusão pode elevar e de água e sais minerais no máximo 1 centímetro com muito otimismo. Então, a falta de vasos condutores faz com que essas plantas tenham tamanho reduzido, não pode crescer. Então, o seu crescimento é restringido pelo transporte realizado por difusão e osmose. Então, não se esqueçam, detalhe muito importante, são pequenininhos por quê? Falta-lhes
vasos condutores, tecidos condutores de seiva. Bom, e as características importantes do grupo, né? Bom, pertence ao reino vegetal, reino planta, né? Ou reino metáfita. Constitui, né, o filo das briófitas. Dentro das briófitas a gente tem as classes dos musgos, hepáticas e antócidos. Como eu falei para vocês, o mais abundante, né, é o musgo, e a gente vai usar como referência. Então, em vermelho, um avanço evolutivo em relação ao grupo anterior, só que são os primeiros vegetais. Então a gente está falando de quem? Das algas. Então, a gente não pode esquecer, né, que existe uma saga evolutiva, um objetivo evolutivo. Sair da água e vir para a terra. Então, como a gente já viu em aulas anteriores, né, houve como a vida surgiu na água e durante muito tempo ela ficou presa na água. Então, houve um momento que a água estava congestionada. Estava faltando espaço, estava faltando alimento. Enquanto isso, em ambiente terrestre, você já tinha muito espaço e muito alimento. Então, nesse momento, quem conseguisse sair da água e vir para a terra teria enormes vantagens. Poderia ocupar esse espaço todo e poderia, né, aproveitar esse alimento. Então, isso aconteceu com os animais e aconteceu também com os vegetais. Então, para poder dar esse passo, tá, os vegetais tiveram que desenvolver algumas características. Como esse é o primeiro grupo vegetal, tá, a gente pode encontrar aqui essas características que serviram para dar aquele passinho para fora d'água. Então, tecidos verdadeiros que permitiu o surgimento de uma proteção contra a desidratação excessiva. Tá? Então, esse foi um avanço evolutivo importante. A gente não pode esquecer que um outro avanço evolutivo muito importante foi o fato de terem embriões protegidos. Então, todo vegetal, não importa o grupo, tá, ele tem o embrião que nas algas verdes, tá, ficava na água, ficava solto na água. Agora, em ambiente terrestre, não dá para isso acontecer. Esse embrião tem que estar protegido no corpo da planta-mãe, inclusive sendo nutrido pela planta-mãe, certo? Bom, então, tecidos verdadeiros, embrião protegido, né? Mas são as avasculares. Então, por isso não podem crescer, tá? Tem seu tamanho restringido pelo processo de difusão, certo? E não pode desenvolver órgãos, tá? Não tem órgãos, não tem raiz, não tem caule, não tem folhas. Outra coisa importante é que são dependentes da água para fecundação. É uma herança das algas. Com as algas é assim. Então, eles adquiriram algumas vantagens, né? Mas mantiveram, né, algumas heranças, como essa. Fecundação dependente da água. Isso tem nome, a gente chama de oogamia. Se a fecundação é dependente da água, essa planta só pode reproduzir onde tem água líquida. Então, ela só pode existir onde existe essa água líquida, pelo menos periodicamente. Ou seja, só pode ocorrer em ambientes úmidos e sombrios, onde, né, possa haver água líquida para sua reprodução. Então, a gente poderia comparar, inclusive, as briófitas, né, com os anfíbios no mundo animal. Saíram da água e vieram para a terra, mas tem que ficar pertinho da água, tem que ficar em contato da água por causa da reprodução. Nos anfíbios é a mesma coisa, certo? Reproduzem-se por metagênese ou alternância de gerações. Isso é comum a todos os vegetais. Também é uma herança das algas verdes, o famoso ciclo diplobionte. Bom, alternância de gerações. Eles alternam uma fase, né, de gametófito haploide com outra fase de esporófito diploide. Então, aqui, o filho do gametófito não é o gametófitozinho, é um esporófito. Quando esse esporófito reproduz, tá, ele vai gerar, né, não um esporófitozinho, mas o gametófito, certo? Só que é o seguinte, essas gerações não têm o mesmo período de vida. Então tem uma fase que é duradoura, significa que quando você olha para a planta, tá, é aquilo que você vê, ela está sempre lá. E tem uma fase que é transitória, que de vez em quando ela aparece. Quando o ambiente está adequado, está propício, ela aparece. Tá? Então, nas briófitas, a fase duradoura, a fase constante, é de gametófito haploide, certo? E o esporófito diploide, que é filho do gametófito, tá? Ele aparece, né, quando a condição é favorável, quando tem água, quando pode acontecer a fecundação, e dura pouco tempo.
dura pouco tempo, daí a pouquinho ele desaparece e fica um tempão sem aparecer. Inclusive, né, enquanto que o gametófito é autótrofo, é fotossintetizante, produz seu próprio elemento, tá? O esporófito não. Ele é heterótrofo. Ele não faz fotossíntese, não produz o seu alimento e é dependente do gametófito para poder sobreviver. Tanto é que ele vive no corpo do gametófito. Tá? E uma característica interessante desse gametófito é que ele é dioico. Ele é chamado de gametófito porque ele produz gametas. Então existe um tipo de gametófito para fabricar o gameta masculino e um outro para fabricar o gameta feminino. Certo? Bom, o esporófito faz reprodução assexuada, então não dá para, né, vinculá-lo a nenhum sexo. Tá? E aqui essas plantas ainda são muito primitivas. Tá? A semente vai demorar algumas dezenas de milhões de anos para a semente aparecer. Então, a forma de dispersão desses vegetais é por esporos. É uma forma muito eficiente, tá? Não tanto eficiente quanto a semente, mas é eficiente, certo? Aqui o ciclo, né, reprodutivo por alternância de gerações ou diplobionte mostra que o gametófito haploide, né, que recebe esse nome porque produz gametas. Ele é haploide e gameta é haploide. Então, a produção de gameta é feita por mitose. Os gametas servem para fecundação. Então, quando dois gametas se unem na fecundação, surge o zigoto diploide. Então, esse zigoto diploide, olha, é a primeira célula do novo indivíduo, que é o esporófito, também é diploide. Então, o zigoto diploide e esporófito diploide, então, esse zigoto, estrutura unicelular, vai formar o esporófito pluricelular, tá? Por divisões mitóticas, por mitose. Bom, surgiu o esporófito, que é o filho do gametófito. Então é a geração seguinte ao gametófito. Então, ele diploide, esporófito, será por que recebe o nome de esporófito? Porque ele produz esporos. Então, esse esporófito se reproduz de forma assexuada, gerando esporos. Só que ele é diploide e os esporos são haploides. Então, isso tem que ser feito por meiose. Então, esse é o momento da meiose, quando o esporófito diploide gera esporos haploides. Então, é um momento, né, de desenvolvimento de diversificação, de variabilidade, porque nessa meiose ocorre, né, a recombinação, ocorre o crossing over. Bom, e a gente sabe que os esporos são estruturas resistentes. Mesmo que o ambiente não esteja favorável, ele permanece ali meio que hibernando. Tá? Agora, quando o ambiente fica bom, né, volta a ser propício, os esporos vão se desenvolver, vão germinar, né, e vão originar o gametófito por mitose. Então, o gametófito, esse gametófito é o filho do esporófito. Tá certo? Então, essa é a alternância de gerações que está presente em todos os vegetais. Então, vejam bem, alterna uma fase, uma geração de gametófito haploide com a outra geração de esporófito diploide. Mas a gente não pode esquecer, gametófito produz gametas, então ele faz reprodução sexuada. O esporófito produz esporos, ele faz reprodução assexuada. Certo? Então, não se esqueçam desse detalhe. Bom, quando a gente olha para o musguinho, aquele tapetinho, né, formado pelo musgo, o comum é que você encontre sempre uma estruturazinha verde, né, bem fechada, que lembra a grama, mas que não é. Então, ali você está vendo o gametófito haploide. Mas, principalmente quando chove muito, né, quando tem água líquida, surge também uma espécie de antenazinha. Então, essa antenazinha é o filho do gametófito, é o esporófito. Então, vamos ver como é que acontece essa reprodução. Bom, nós temos aqui um gametófito, que está sempre presente no musgo. Tá? Então, esse gametófito, como não tem vasos condutores, ele ainda não pode ter órgãos. Raiz, caule, folha, flor, semente, fruto, está fora de cogitação. Tá? Então, é uma plantinha muito simples. Tá? Tem uma raiz que não é de verdade. São pelos absorventes, que a gente chama de rizoides. Tem um caule que também não é de verdade, não é um caule verdadeiro, que a gente chama de cauloide. E até as folhas são fake.
Então essas folhas também não são folhas verdadeiras, não tem a estrutura de uma folha propriamente dita. A gente chama de filoide. Então rizoide, cauloide e filoide, né? Essas estruturas formam o corpo, né, do gametófito. E como eu disse para vocês, né, os gametófitos são dioicos, têm sexo separado. Então existe um gametófito para produzir gameta masculino e um gametófito para produzir gameta feminino, ok? Bom, então aqui no gameta feminino, você tem no gametófito, né, feminino, né, você tem uma estrutura chamada arquegônio. É como se fosse a gônada produtora de gametas. Então, nesse gametófito feminino, olha, o arquegônio produz a oosfera. Aqui, o gameta feminino não é o óvulo, a gente chama de oosfera, ok? Então, arquegônio produz a oosfera. É a estrutura que produz gametas no gametófito feminino. E no masculino? No masculino, a estrutura correspondente é o anterídeo, que produz o gameta masculino. Então, esse gameta masculino a gente chama de anterozoide. Tá? Lembra do oide? Oide, espermatozoide, isso. Claro, né? Tem suas diferenças, mas também tem semelhanças. Bom, e a gente viu também que a fecundação aqui é dependente da água líquida. Então, o que nós temos aqui? Bom, um gametófito feminino que produziu a zoosfera. Tem o gametófito masculino que produziu os anterozoides. Então a gente vai ver agora como é que eles vão se encontrar. E é assim. Ah, nossa, que coisa estranha, né? Então isso aqui, né, é um esquema que mostra o anterídeo de um lado e o arquegônio do outro. Então, no interior desse anterídeo, né, você tem uma quantidade enorme de anterozoides, que são os gametas masculinos. E aqui no interior desse arquegônio, que lembra uma garrafinha, né? Você tem uma osfera. Uma osfera, tá? O gameta feminino. Pessoal, mas não estou entendendo direito como é que eles vão arranjar água, como é que eles vão se encontrar. Olha, a resposta está aqui em cima. Tá? Isso aqui não é Júpiter, tá? Isso aqui não é Saturno e nem nenhum outro planeta. Tá? Isso aqui é uma gota d'água. Então, é disso, né, que essa plantinha precisa para haver a fecundação. Então, essa gotinha vai cair aqui, ó, e vai inundar tanto o anterídeo quanto o arquegônio. Ao inundar, né, o anterídeo, os anterozoides, como são pequenininhos, tá, eles vão flutuar, né, e vão acabar saindo de dentro do anterídeo. Tá? E ao inundar o arquegônio, vocês vão ver que a osfera, o gameta feminino, não tem como sair daqui, ela está entalada. Mas essa gota d'água vai encher essa garrafinha de água. E os anterozoides que saírem daqui acidentalmente por causa, né, do transbordamento, né, casualmente vão cair aqui, ó, tá, e vão nadar até a osfera. Vamos ver como é que isso acontece. Então, tá aqui, ó. A gota d'água inundou tudo, né? Olha, o rabinho de um anterozoide que está entrando aqui no arquegônio. E aqui, olha, num corte desse arquegônio dá para perceber o que está acontecendo. Então, tudo isso aqui está repleto de água. Aqui você tem a osfera. E um anterozoidezinho aqui, ó, tá nadando. Tá nadando, tá? E a hora que ele chegar na osfera, ele vai fazer a fecundação. Então, é por isso que a fecundação aqui é dependente da água. É por isso que essa plantinha só pode existir em ambientes úmidos e sombrios. Então olha, essa fecundação, notem, o que a gente está seguindo aqui é aquele roteiro do ciclo diplobionte. Metagênese ou alternância de gerações. Se você seguir aquele roteiro, olha só, não vai ter erro. Então, olha só o que aconteceu. Então, essa fecundação que acontece no arquegônio vai transformar a osfera em zigoto. Esse zigoto vai começar a se desenvolver por mitose e vai produzir um esporófitozinho. Esse esporófito jovem vai crescer, mas lembra, o esporófito ele não faz fotossíntese, ele é heterótrofo. Então ele vai ter que se nutrir, vai ter que se alimentar a partir do gametófito. Não se esqueçam, né, que o arquegônio é uma estrutura do gametófito feminino. Então, esse esporófito, no fundo, né, não precisa ir tão fundo assim, né, é o filho do gametófito e está sendo nutrido por ele.
Então, esse esporófito jovem, né, olha só, depois que ele cresce, depois que ele amadurece, forma uma estrutura assim, olha, tá? E tá maduro, vai produzir esporos. Então, esse esporófito, né, tem o seu corpo formado por uma haste e uma cápsula. Nessa cápsula, você tem uma estrutura, né, denominada calíptra, tá? E lá dentro, você tem uma estrutura onde vai acontecer a meiose. E dessa meiose vão surgir os esporos. Então, notem, olha, por isso que de vez em quando a gente vê um desses musguinhos aí com uma antena. Então, esse musguinho que está sempre lá é o gametófito. A anteninha que aparece de vez em quando é o esporófito. Então, esse esporófito tem vida transitória. Ele vai durar alguns dias, só até conseguir produzir esporos. Tá? Depois ele morre, né? Desaparece, mas o gametófito continua aqui. Por isso que a gente diz que ele é a fase duradoura, permanente. E o esporófito, a fase transitória. Então, assim, gente, olha, né, a hora que ele produzir os seus esporos, esses esporos em ambiente favorável vão germinar e vão originar novos gametófitos. Então fica ciclando assim o tempo todo. Num ambiente úmido, tá? Esse musguinho se mantém aí por décadas e décadas até, certo? Bom, e aqui, né, para a gente ter uma noção mais legal da coisa, né, ficar bem, né? Então o ciclo todo numa figura só. Tá? Então aqui estão os gametófitos, né, masculino e feminino, olha, tá? Acontece a produção dos gametas, não se esqueça, né? Então no gametófito masculino a gente tem o anterídeo, no gametófito feminino a gente tem o arquegônio, tá? Então depois que os gametas são produzidos, necessidade de água líquida. A água líquida permite que os anterozoides, gametas masculinos, olha, cheguem até a osfera, o gameta feminino. Aconteceu a fecundação, então o zigoto que se forma vai se multiplicar por mitose, tá? E vai dar origem ao esporófito. Olha, está aqui o esporófito. Então, esse esporófito diploide adulto, né, dentro dessa cápsula, tem o que a gente chama de esporângio. Olha, está aqui o esporângio, né, por meiose produzindo os esporos. Então, esses esporos produzidos são liberados, são levados pelo vento, são levados pela água por algum animal, tá? E se o ambiente não estiver adequado, não estiver legal, ele fica ali quietinho, dormindo. Quando o ambiente estiver favorável, com umidade e tudo, os esporos vão germinar. Inicialmente formam uma estruturazinha chamada protonema, né? E nesse protonema, olha aqui, ó, vão nascer os novos gametófitos. Então é assim que aquele tapetinho verde é mantido sempre, tá? Então, olha só, enquanto que o tapetinho verde está sempre ali, vejam bem, o esporófito anteninha só vai existir se tiver água líquida. Ele é decorrente da fecundação, olha só, tá? Ele surge como? Ele surge de reprodução sexuada realizada pelo gametófito. Ah, então se não tiver água líquida, esse esporófito não vai aparecer. Só que tem um detalhe interessante. Se ele ficar muito tempo sem aparecer, olha, não vão haver esporos, né, para poder manter o tapetinho, para produzir os gametófitos. Certo? Então, olha, tá, esporófito produzindo esporos, os esporos vão dar origem aos gametófitos e está sempre sendo renovado esse tapetinho verde. Então, a gente não pode esquecer de jeito nenhum. É algo cobrado no vestibular assim, com muita persistência, né? Qual é a fase duradoura? Tá? Então, a fase duradoura é o gametófito, olha. Tá? Então, o esporófito é a fase transitória, tem vida curta, né? E só dura o tempo suficiente para produzir os esporos. Já o gametófito de vida longa, olha, por um gametófito, né, feminino, pode passar vários esporófitos. Então não se esqueça que o esporófito cresce onde? Olha, cresce no gametófito feminino. É ali que acontece a fecundação. Você não vai encontrar um esporófito, né, funcionando como anteninha de um gametófito masculino. Tá certo? Bom, e para encerrar a gente tem um quadro comparativo. A fase de gametófito e esporófito nas briófitas. Ok? Então, a nutrição. Como é que eles obtêm alimento? O gametófito, verde, né, clorofilado, faz fotossíntese, produz seu próprio alimento, é autótrofo.
O esporófito, desprovido dessa capacidade, ele é heterótrofo, é consumidor, é dependente do gametófito para poder se alimentar. Ok? A ploidia. A ploidia, o gametófito sempre é haploide e o esporófito sempre diploide. Eu vou encontrar um conjunto cromossômico no gametófito e dois conjuntos cromossômicos no esporófito. Duração da vida. A gente viu que o gametófito tem vida longa, né? É a fase duradoura, né? O esporófito tem vida curta. É a fase transitória e dependente do gametófito para nutrição. Reprodução. Aqui fica fácil, né? O gametófito, por que ele recebe esse nome? É porque produz gametas. Quem produz gametas faz reprodução sexuada. O esporófito recebe esse nome porque produz esporos. E a produção de esporos é uma forma de reprodução assexuada. E o corpo, né? É muito importante, né? Reparar durante a evolução dos vegetais o que vai acontecendo com o corpo do indivíduo. Então, o gametófito é um talo. É uma coisa primitiva, é um talo, né? Tá? Agora, o esporófito ele já tem alguma diferenciação. Tá? Não chega a ser nada de impressionante, mas tem um pezinho, um haste e aquela cápsula. Tá certo? Bom, então ficamos aqui com as nossas briófitas. Então tem que entender direitinho, né, como é que são as briófitas para a gente poder entender os próximos grupos que são mais complexos, que vieram depois. Ok, turminha? Então até mais.